Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem está feliz aqui, levanta a mão nessa tarde. Amém, glória a Deus. A gente vai dar início então ao nosso primeiro encontro de mulheres, tá? Primeiro de muitos. Vou pedir para vocês se colocarem em pé agora. A gente vai louvar a Deus junto, vamos exaltar o nome de Jesus e também vamos se alegrar juntos, tá? Na presença dele. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante com a gente assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Com
Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia. Todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Alegria, a alegria Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem Quem já conhece Jesus, aleluia, é o amor que só tem. Quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Agora a gente vai entrar em um momentinho de adoração. Eu vou pedir para vocês agora curvarem as cabeças. Vamos fazer uma oração entregando esse primeiro encontro para Jesus, para que Ele se faça presente. Ele é o convidado de honra dessa noite, dessa tarde, aliás. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos agora, Senhor, entrando na sua presença, para pedir que o Senhor venha aqui e abençoe, Pai amado, cada mulher que está aqui, Senhor Jesus, a família delas, Pai. Senhor Jesus, que hoje a nossa igreja seja um canal de bênção, Pai, para todas as mulheres que estão aqui. Elas são alicerces das suas casas, Pai. Elas vieram aqui também, além de entrar em comunhão entre nós mesmas, elas vieram aqui para adorar e exaltar o seu santo nome, Pai. Porque é o que nós gostamos e que nós amamos fazer, que é adorar o seu grande nome, Pai. Senhor Jesus, abençoe esse primeiro encontro, para que venha muito mais daqui para frente, para que todos os anos a gente consiga fazer e alcançar cada vez mais mulheres, Pai. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que enche os profundos vãos.
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo. Você pode declarar que em todo tempo Ele é bom em suas vidas. Em todo tempo Tu és tão. Declare com todo o seu fôlego, com todo o fôlego que eu tenho. Nós cantaremos, Senhor. Eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão circunstâncias, cantarei a bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Só para tirar primeiro uma dúvida, todo mundo recebeu um número aqui? Alguém ficou sem? Então tá certo. A gente já pode ver que a gente está com bastante pratos deliciosos ali, mas o encontro não é só isso. E eu vim falar do nosso menu. Mas não é o nosso menu de comidas e pratos deliciosos, é muito mais do que isso. Começando com a entrada ela se chama Ânimo para Florescer. Um chá de confiança com torradas de esperança. Se você veio aqui é porque você tem um objetivo com Deus maior do que qualquer outra coisa. Então, desde já, a gente agradece a presença de todas que compareceram aqui hoje. Lá em Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como prato principal, a gente tem nutrição de fé. Então, se você veio aqui hoje, também é para fortalecer a sua fé e nutrir ela. Então, a nutrição de fé no prato principal, ela diz que é um gratinado da perseverança com um purê de propósitos. Em cada estação, Deus está escrevendo uma nova parte da sua história. E como sobremesa, a doçura da presença. A doçura da presença de cada uma que está aqui hoje, né? Então, é um mousse de graça com calda de alegria. Lá em Salmo, capítulo 30, versículo 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então eu quero chamar nesse momento a nossa pregadora da tarde, Elisete. Uma salva de palmas para ela. Boa tarde, meninas. Mulheres lindas, mulheres a qual o Senhor fez uma perfeição que não se encontra em qualquer outra coisa. Mulheres que o Espírito Santo deu dons que somente nós mulheres temos. E nós vamos estar vendo isso nessa tarde. O nosso tema é mulheres com propósito. O propósito é um objetivo de longo prazo que dá sentido e direção à vida. Às vezes a gente tem um objetivo de
alcançar uma determinada coisa. Eu quero alcançar o meu carro dos sonhos, a minha casa dos sonhos. Eu quero, no meu caso, a minha saúde, o meu corpo mais leve. E eu sei que isso não é assim. É a longo prazo. E ao longo prazo a gente vai criando mais experiências, a gente vai criando uma resistência também maior. Eu quero convidar você para estar lendo Provérbios 14:1. Quero pedir para a Isa colocá-la para mim. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Aí está com uma tradução um pouquinho diferente, mas é assim que fala. Eu quero falar para você nessa tarde que nós mulheres, nós somos um alvo que o inimigo luta diariamente. E com isso, a gente acaba, se não tiver o propósito de estar coberta com orações, de estarmos cobertas com o objetivo de buscar a presença do Senhor diariamente, a gente é afetada. Eu quero ler com você, quero que você reflita nisso. Vivemos dias em que o inimigo tem direcionado ataques especialmente contra nós mulheres. Não porque somos fracas, mas porque somos estratégicas. A mulher é o coração da família, a atmosfera do lar, o termômetro emocional da casa. Desde o Éden, o inimigo tenta confundir, ferir, isolar e paralisar mulheres. Mas hoje, Deus tem levantado mulheres cheias do Espírito Santo, curadas, restauradas, firmadas na palavra, para transformar as suas casas, as suas famílias e as gerações que nela vêm. Este tempo de Deus para a sua vida é tempo de restauração e de posicionamento de vitória. E para nós termos esse posicionamento de vitórias, nós temos que estar diante do Senhor. Porque lá fora a gente recebe propostas, a gente recebe incentivos, muitas vezes que não é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E com isso a gente pode estar desagradando ao Senhor. Isso é muito fácil de se fazer, porque agradar a presença do Senhor é algo que nos leva a tirar tempo de qualidade, tirar muitas coisas que muitas vezes agradam a nós, mas que não agrada ao Senhor. Então, esse tempo é um tempo de cura, um tempo que tem trazido a gente aos pés do Senhor. Eu quero estar lendo lá também. Eu vou estar lendo bastante, tá? Porque gravar é algo que eu não consigo. Eu preparei tudo, mas não consigo deixar gravado para não me perder. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse que não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu-lhe ao seu marido,
que comeu também. Então a gente vê que a influência da mulher é muito grande. Então a questão da gente poder direcionar o nosso esposo, para quem não tem ainda, vão ter. E a gente já pede ao Senhor que deem maridos que somam na vida de vocês. E que vocês sejam as mulheres sábias que edificam as suas casas, que levam o seu esposo à presença de Deus. O alvo do inimigo não era apenas Eva, era toda a família. Ela sabia, influenciando a mulher, influenciaria a casa inteira. E a gente sabe como isso funciona, né? A mulher entenda, você é alvo, você não é fraca por ser esse alvo, porque você é importante para Deus. A sua importância para Deus é tão grande que Ele fez você com o dom do Espírito Santo, te dá o dom de discernimento, de direção, de você ver as coisas antes. Não tem aquela coisa assim que a gente é o radar? Muitas vezes a gente já sabe muitas coisas e a gente orienta o nosso esposo: não faz isso que não vai dar certo, não vai lá que não é um lugar bom para você ir. Isso tudo é o Espírito Santo que nos deu. A segunda parte: quando a mulher está ferida, o lar sente, mas quando a mulher está curada, o lar é restaurado. A Bíblia declara: a mulher edifica, sua postura influencia tudo ao seu redor. Isso tanto para o bem quanto para o mal, a gente sabe disso. E a gente tem esse poder de influenciar para o bem. Todas conhecedoras da palavra, a gente sabe que fica mais fácil fazer isso. Um exemplo: a mulher estabelece a atmosfera da casa. Se ela está bem, a casa respira paz. Se ela está ferida, a casa sofre. Se ela está cheia do Espírito Santo, a casa é renovada. Permita que Deus trate suas emoções, a sua alma e os seus relacionamentos, as suas dores, porque nós sabemos que Deus nos deu essa sensibilidade. E a gente às vezes se ofende com uma coisinha tão mínima, mas aquilo pega lá na alma, né? E muitas vezes a gente fica remoendo aquilo. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente adoece, porque isso vai adoecendo. E a parte de restaurar essa cura, liberar esse perdão, muitas vezes que é preciso, é doloroso, mas é preciso. Porque o mal sempre fica com a gente, pode ver. Se a gente está sofrendo por alguma coisa, parece que a gente fica mais pesado ainda. Aquele peso está sobre a gente. E quando a gente libera esse perdão, a gente se sente mais leve, as coisas fluem com mais facilidade. Não é? A mulher muitas vezes é a raiz emocional da família. E a gente vê, eu tenho 2 filhas. E se eu tiver mal, a mais velha é o outro radar que eu tenho, né? Ela já nota e ela já fica: mãe, o que é que deu? Mãe, o que é que aconteceu? Mãe. Então a gente vê isso nas nossas gerações e a gente influencia com isso. Se a gente tiver mal, eles ficam mal. Se a gente tiver bem, eles estão bem, né? Quando Deus cura a mulher, Ele cura a casa toda. Você pode ver, a casa toda muda. A mulher cheia do Espírito Santo se torna inabalável. Lá em Efésios 6, do 10 ao 12, fala isso. Eu não vou estar lendo porque vai ser um texto mais longo, mas eu vou deixar isso para você refletir lá depois. A força da mulher não está nela, mas sim no Senhor. O Espírito Santo dá à mulher visão espiritual, discernimento, autoridade, sabedoria,
nos dá a sensibilidade e a direção. Tendo esses requisitos, não tem. O diabo não consegue tirar o nosso foco. Fazer o que a serpente fez com Eva. A gente tendo esses requisitos, a gente consegue detectar o mal antes e a gente já entra em combate em oração, que é a primeira coisa que eu faço. Quando eu vejo que tem algo de errado, eu corro aos pés do Senhor. Eu digo: Deus, é contigo. É contigo. Eu preciso da tua ajuda, porque eu sozinho agora não dou conta. E é isso que Deus faz. O inimigo teme uma mulher que ora, que adora e que tem discernimento e se posiciona na palavra. Mulher, o inferno sabe que quando você se levanta em oração, portas se abrem, cadeias caem e a sua família é guardada. Aqui eu coloquei um exemplo que você pode rir, mas é verdade. Tem um desenho animado que meu esposo assistia muito, que é do He-Man. E ele tinha uma frase que ele falava assim, ó: espada justiceira, me dá visão além do alcance. E aquele raio ia e tudo se resolvia, porque já vinha a turma toda para lutar com ele. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá essa visão além do alcance, ele nos dá uma sabedoria além do alcance do inimigo, que ele não dá conta de debater com isso. E quando uma mulher se ajoelha, a sua família fica de pé. E hoje a gente tem visto lares que têm se destruído por falta disso. A gente vê hoje nas igrejas, a maioria das pessoas que estão na igreja, se você fazer aquele olhar por cima assim, são mulheres. E os homens. E a gente sabe que tem várias situações. Só que essa palavra fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E muitas vezes a gente tem essa sabedoria, mas a gente tem uma pessoa do nosso lado que passou uma situação que não foi legal, se fechou. E com isso a gente muitas vezes busca o Senhor sozinho. Mas eu creio, eu tenho pedido a Deus que isso caia dos olhos e que a luz no fim do túnel seja aberta e as pessoas consigam ver que a presença do Senhor é o que elas mais precisam. Porque sem Ele, muitas vezes a gente começa um propósito de fazer alguma coisa e você pode ver que as lutas começam a se levantar e você começa a olhar e não vou dar conta. E aquilo já começa a te desanimar e você já vai se arriando e eu não vou fazer mais e pronto. Eu comecei muitas coisas assim na minha vida, muitos propósitos. E eu me via fraca e eu parava. Inclusive com a questão do meu peso. Quando eu via que eu estava passando mal já, que eu não estava dando conta, não era aquilo que não era para ser daquele jeito, eu estava forçando uma barra que não era para ir, eu adoecia. E quando eu buscava a presença do Senhor, muitas vezes eu tive aquele que não é assim, não é desse jeito. E quando eu levava à frente, o hospital me esperava. E eu peço que você tenha esse entendimento de saber o tempo. Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu quero fazer isso em tanto tempo, em tantos dias. Eu quero que o meu esposo, a minha filha, meu filho venham para a igreja em tanto tempo. E não é, o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é que mostra. É o tempo certo da pessoa se entregar ao Senhor. Vai vir. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Não é alguns, é todos. E para esse todos tem o seu tempo. E assim como a palavra fala, que nós sendo sábias, eu quero nessa tarde falar para você,
Você não é fraca, você não é descartável. Porque tem muitas que pensam, não vou ser nada, não tenho nada, nunca vou ser ninguém nessa vida, nunca vou ter nada daquilo que eu quero. E não, esse é um pensamento que verdadeiramente o diabo coloca na cabeça das pessoas. Não ser nada nessa vida. E o Senhor fala que nós somos muito mais do que vencedores. Você não é derrotada. Você não é o que o passado diz. Porque muitas vezes o nosso passado traz coisas que a gente não se orgulha. Que a gente fez num tempo de ignorância, fez num tempo sem conhecer a palavra do Senhor, sem conhecer o Senhor verdadeiramente. E a gente é confrontado muitas vezes por Ele, em pensamentos. Ah, mas tu fez isso. Ah, mas tu fez aquilo. Fez, a palavra correta é isso, fez. Eu não faço mais. Eu não ando mais nesse caminho, eu não ajo mais desse jeito. E com isso, o Senhor vem trabalhando nos nossos corações dia a dia, mostrando que sim, nós somos preciosas, nós somos edificadoras, nós somos estrategistas, porque lidar com a família, levar os filhos na direção do Senhor, como a palavra fala, que é para nós ensinar eles de criança que quando eles crescerem, eles não vão se desviar do caminho. Eles podem sair da presença do Senhor um tempo. Os jovens têm essa fase de querer conhecer outras coisas, mas ele nunca vai se desviar do caminho, porque o Senhor está ali e não vai deixar. E Ele guarda o nosso coração em Cristo. O nosso coração tem que estar guardado em Cristo, porque os ataques, primeiramente, é na nossa cabeça e no nosso coração. Pode ver. Vem pensamentos contrários. A gente às vezes deixa descer para o nosso coração e parece que aquilo vai trazendo fica remoendo, né? Isso deixa a gente muito mal. Eu, principalmente, quando acontece alguma coisa que eu fico pensando muito nisso, isso me deixa ruim. Então eu já coloco na presença do Senhor, peço a direção dEle e as coisas vão fluindo da melhor forma possível, porque o Senhor, Ele é criterioso em tudo que Ele faz. Deus te levantou para esse tempo e o Espírito Santo te conduza, te fortaleça, te renove e te encha da graça. Essa graça vinda do Espírito Santo. Vocês sabem que o propósito desse café é da gente estar se enturmando, da gente poder ter um tempo de qualidade para estar conversando, para estar se conhecendo, para estar dando testemunho da nossa vida uma para outra. Porque o que a gente mais tem é isso, né? Testemunho para dar. Eu tenho as minhas 2 filhas. E a Manu eu não perdi porque Deus guardou ela durante 2 anos e meio. Ela colocou, nada atrevida, menina. Ela colocou uma tampa de plástico no nariz e essa tampa ficou alojada dentro do nariz dela 2 anos e meio. E ela apodreceu a face dela todinha. E a gente levava de um médico ao outro e ninguém descobriu o que essa menina tinha, até o dia que uma mulher me parou na rua e disse assim: eu preciso orar por ti. Eu disse amém. E ela orou e disse: é hoje que acaba a sinusite na tua casa. E eu fiquei pensando, sinusite, que sinusite? Não tem nada de sinusite, mas amém, né? Eu não sabia o que era, os médicos nunca tinham cogitado essa hipótese de sinusite. E a gente veio para casa, à noite a gente foi para o culto. E quando a gente voltou do culto, a gente tomou um café, arrumei ela e coloquei para dormir. E quando eu fui pegar a água, ela falou pro pai dela: pai, saiu a tampinha do meu nariz. E o meu marido, né, aquele jeitinho dele: tá bom, minha filha, vai dormir. Aí eu disse: vai dormir não? Deixa eu ver como que tá. Quando eu abri a porta do quarto dela, que eu vi ela estava toda suja de sangue e pus. No que ela tirou aquela tampa, tudo que tinha nela saiu.
Eu levei ela, dei um banho, troquei ela, coloquei ela na cama de novo. E eu não conseguia mais dormir, eu só chorava. Dizia, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, porque aquilo que foi falado aconteceu. Então a gente vê que o poder da nossa oração, ela é muito grande. E por mais que eu clamei ao Senhor, eu disse, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Porque eu já levei ela em vários especialistas, os médicos chegaram a falar para mim um dia, você deveria ser presa, porque o estado que está essa menina é lastimável. Eu disse, então eu não sei mais o que fazer, porque tudo que eu tinha eu já gastei com ela e eu não consigo descobrir o que ela tem. E vocês que são médicos não dão conta, quer que eu faça o quê? E quando o Senhor, numa simples oração, Ele limpou ela. E outro dia, a minha filha era amarela, sabe? Aquele amarelo esverdeado, era a fisionomia dela. E ela, muito miudinha, desnutrida, porque não conseguia nem comer. E nós nunca descobrimos, porque no raio-x que era feito não aparecia a tampa de plástico. E quando saiu, a gente dobrou o joelho junto, a gente orou, a gente agradeceu a Deus. E essa menina teve saúde que nunca mais deu nada. Numa simples arte de criança pequena. Então a gente vê que Deus guardava desde criança. A minha outra filha, na minha outra gravidez, eu descubro que eu vou ter uma filha cega e deficiente. Eu tive toxoplasmose nos 3 primeiros meses de gestação. E eu passei 9 meses de joelho. E eu clamava ao Senhor, eu não tenho condições de cuidar de uma criança desse jeito. A minha vida é muito corrida. É loja, é igreja, é casa. Eu não vou dar conta. Senhor, tem misericórdia. Cura ela no meu ventre. Se eu tiver esse vírus, essa doença que afetou a mim, deixa em mim, não deixa passar para ela. Deixa tudo em mim. E durante os 9 meses a gente fazendo ultrassom e fazendo acompanhamento, e o médico só olhava para mim e falava, mãe, a deformidade dela já é visível. Só não dá para saber a questão de cegueira. Se ela pode vir cega. Mas o diagnóstico é esse. E nós clamando, Senhor, dá esse livramento para minha filha. Ela era para nascer no dia 9 de março. E o doutor foi fazer o casamento da filha dele lá na Itália. E ele me ligou dizendo, não tem condição de ficar aqui, eu vou fazer a minha filha a casa. Você é cesariana, então você pode esperar mais um pouquinho. Eu vou, caso ela e volto. Quando ele voltou dia 14, parecia que ela sabia. O médico chegou, eu vou nascer hoje. E ele falou, me chamou. E quando ela foi para nascer, as esposas dos médicos estavam lá para conhecer ela, porque o falatório era ela. E quando ela nasceu, a enfermeira passou no corredor com ela. Meu esposo e a minha mãe estavam no corredor. E quando ela passou no colo dele, ela ficou olhando para ele. E ali ele teve a certeza absoluta que ela não era cega. Eles fizeram todos os exames. E o médico ele olhava para mim e falava assim, a tua fé é muito grande. Porque você viu as ultrações, eu te mostrava onde era. E ela nasceu perfeita. Ela é uma boneca de porcelana, ele falava. A boneca de porcelana de olhos azuis. E eu, dentro da sala de cirurgia com os braços amarrados, eu comecei a agradecer a Deus ali. Porque eu sabia que era Deus ouvindo as minhas orações. E com isso, a família inteira, né? Toda a família se volta para o Senhor numa situação dessa. Porque nada mais forte do que alguém com enfermidade na família. A situação é tão comovente, vamos dizer assim, que as pessoas se voltam todas para aquela pessoa para tentar ajudar de uma forma ou outra. E quando eles viram a minha filha nascendo perfeita, as primeiras fotos dela é com as mulheres dos médicos, com as enfermeiras, com a equipe do hospital. Eu fui ver ela só 2h30 depois. Quando eu peguei ela no colo, que eu vi a perfeição dela,
Disse: Deus, muito obrigado. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele faz milagres. E eu sou prova disso. Então, muitas vezes, eu dobrava o meu joelho para orar e vinha aquele pensamento: tá orando para o quê? Se o exame já mostrou. Se o médico, toda vez que você vai lá, ele fala para ti que ela já tem a deficiência formada. E quando eu vinha esse pensamento na minha cabeça, eu fechava meus olhos muito forte. E eu falava: Deus, eu sirvo um médico dos médicos. E a última palavra vem do Senhor, não é do médico da terra. Eu sei que para Ele estar ali, eles são pessoas que estudaram muito, que se dedicaram muito. Mas é ser humano. É ser humano. E a última palavra sempre vem do nosso Senhor. Quando você estiver passando alguma situação, que você olha e pensa: não tem jeito, eu não vou conseguir. Porque o primeiro pensamento parece que é esse. Eu peço para você, coloque diante de Deus. Coloque as suas frustrações, os seus medos, as suas dores diante do Senhor, e eu sei que Ele vai tratar. Assim como Ele tratou com muitas frustrações na minha vida. E desde lá, do ventre da minha mãe, eu sei que Ele já cuidava de mim. E assim é com cada uma de nós. Eu creio que cada uma de vocês tem uma história, uma vida, uma frustração que passou, uma dor, uma falta. Aquela coisa assim de: ai, se eu pudesse estar junto só mais 5 minutinhos para fazer aquilo que não deu tempo de fazer. Ou aquilo que eu queria fazer e o meu ego não deixou fazer. Porque muitas vezes é isso, né? A gente quer... O nosso coração quer fazer uma coisa, mas a gente não consegue ter o primeiro passo de fazer. Só que eu digo para você nessa tarde: o Senhor cura tudo isso. O Senhor nos dá um caderno com as folhas branquinhas para nós começarmos a nossa história de uma forma diferente. Foi o que eu fiz na minha vida. Quando meu pai... Aí eu disse: Deus, Tu limpou tudo aquilo que eu sentia sem eu perceber. Por quê? Porque muitas vezes eu pedi para Deus: eu não quero sentir rancor, não quero sentir raiva, porque eu sei que esse mal é meu. Essa carga é minha. E a gente tem o hábito de dizer, né? Eu pego no pé quando eu chegar lá em cima, eu quero pegar a Eva pelo pescoço. Porque a gente passa por cada situação hoje por desobediência de Eva, aquela bendita. E a gente vê que a gente passa pelas mesmas coisas que Eva passou lá. A Eva foi tentada por quê? Porque ela estava sozinha, gente. Cadê o marido de Eva nessa hora? Se talvez ele estivesse junto, ele ia dizer: não, o Senhor falou que não pode comer. 2 batendo na mesma tecla convencia mais fácil do que um sozinho. E a gente vê hoje muitas mulheres lutando sozinha. Muitas mulheres trabalhando sozinha para sustentar seus filhos. Porque a pessoa que era para estar ali foi embora. Deixou-se ser um relacionamento descartável. Ah, daqui para frente não presta mais, vou embora, você fica com os filhos. E muitas mulheres têm tido essa carga nas costas. Com muito amor, porque eu sei que filho a gente passa fome por eles. A gente veste a roupa mais ruim que for para deixar eles bem vestidos. O nosso coração de mãe não olha as dificuldades. E é aí que eu paro para pensar. O fato de muitas vezes nós estarmos sozinhas, a gente acaba sendo induzidas por coisas que não é legal. A gente muitas vezes, por estar sozinha, a gente se enfurna na frente de uma TV ou na frente de um celular. E a gente vai vendo as coisas aleatoriamente, né? Vai rodando. E muitas vezes o diabo usa isso para fazer a gente parar na frente de alguma coisa e prender o nosso tempo ali. E muitas vezes a gente vê coisas que não edificam. E muitas vezes coloca a fé que a gente é para ter em dúvida.
a coragem que é para a gente fazer certas coisas. Ah, não, eu tô aqui em cima, gente, mas eu tô escoradinha aqui, ó, para não, porque é uma responsabilidade muito grande. Trazer a palavra do Senhor, aquilo que Ele nos ensina. Temor não é ter medo, mas o temor a Deus é algo que nos coloca na parede. Eu não posso, a Bíblia fala, e daquele que coloca um ponto ou tira. Acrescenta, né? Então eu tenho muito medo com isso. Eu tenho um certo medo com isso. Porque assim como eu posso induzir você, assim como a serpente fez, eu posso estar fazendo isso hoje. Eu procuro dizer que a palavra do Senhor, ela nos limpa, nos purifica, nos cura, nos salva, nos dá esse discernimento de ouvir as coisas e filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Saber o que é certo e o que é errado. Porque a gente sabe. Eu tenho... Até a irmã Rose me perguntou uma vez sobre isso, a respeito de quando se falava com os animais e eles entendiam, né? Eu tenho uma coleção lá em casa, está crescendo o negócio. Nunca vi. Hoje eu estou com 4 cachorros e um gato, que está para vir mais um monte dele. E eu paro para perceber que quando eu falo com eles, eles entendem. Ele está lá na rua, eu chamo pelo nome dele, ele vem, parece que ele se esconde do meu ladinho, tipo assim, eu estava aqui, nem saí daqui, do que não me viu. A inteligência dos animais é muito grande. E, gente, se esses bichinhos têm a inteligência que eles têm, imagina o que o Senhor deu para nós. A inteligência que o Senhor deu para nós mulheres, para estar conduzindo uma casa, para estar influenciando esses seres pequenininhos, que são tão dependentes da gente. E a gente tem, como a Bíblia fala, a gente lança eles na direção certa. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Porque se nós lançar eles para a direção errada, o sofrimento maior sempre vai ser nosso. Eles vão sofrer, mas nós sofremos mais. Pode ver. A minha filha é casada hoje, mora em Petrolândia e parece que mora lá nos Estados Unidos. Porque, gente, que sofrimento. Eu olho para ela e digo, minha filha, por que casou tão nova? Podia ter ficado um pouquinho mais tempo com a mãe. Mas eu agradeço a Deus que ela me deu um filho. O filho homem que eu não tive, ela me deu como genro. Meu genro é uma bênção. Ela até fica brava porque ela diz, aí tudo é o genro. Mas eu sempre falei para ela, começa desde já a pedir para Deus um esposo que ele seja companheiro, guerreiro, trabalhador, honesto, fiel. Porque a partir desse momento, se ele for, primeiramente, se ele tiver temor a Deus, você já ganhou tudo. Porque a pessoa que teme ao Senhor, ele teme a fazer a coisa errada, ele teme a ser injusto com as coisas, ele tem temor. Então, eu sou muito grata a Deus porque eu tenho isso. A minha casa literalmente serve ao Senhor. Quando a palavra fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu posso falar isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É fácil? Não é. Mas é muito prazeroso. Por mais que às vezes a gente faz as coisas assim, com medo de não dar certo, o Senhor nos prova que dá. Porque não é nós que fizemos. A gente está sendo só um vaso sendo usado por Ele. E assim é todas nós. Todas nós temos isso. Podemos fazer tudo. A Bíblia fala que nós podemos alcançar coisas que são imagináveis aos nossos olhos, mas que o Senhor nos dá. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo que existe. E eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. E eu sei que se eu passasse o microfone para cada uma de vocês agora e falava, pode dar o seu testemunho, você teria uma história linda para contar.
uma vida talvez de luta, mas que dessa luta você saiu vitoriosa. Para você estar aqui nessa tarde, é porque você é vitoriosa. É porque você é uma pessoa que dá ouvido ao Espírito Santo e a Deus para estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Eu quero, para não me alongar mais, já são 4:30 para nós poder tomar o nosso café. Eu quero convidar você a se colocar de pé, fechar os seus olhos. E eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, eu coloco, Pai, cada mulher que se encontra nessa tarde, nesse lugar. E eu peço que cada emoção ferida seja curada. Que a identidade que foi abalada seja restaurada. A sua casa venha ser restaurada, Senhor. Se você se sente perdida, sem força, que o Senhor restaure toda a força, tudo aquilo que é preciso. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te dou graças por esse tempo que o Senhor nos deu. E peço, Deus, que frise no pensamento de cada mulher que está neste lugar, que ela carrega o Espírito Santo e que ela tenha sabedoria, tem o direito, Senhor, de estabelecer vitória dentro da sua casa. Que tudo aquilo que ela colocar as mãos, Senhor, venha a ser abençoado. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço e entrego esse tempo diante da tua presença, Deus. No nome de Jesus. Amém. Tem um apelo aqui. Mulher, se hoje suas emoções estão feridas, se a sua identidade foi abalada, se a sua casa está sofrendo, se você sente que perdeu as forças, Jesus está aqui para restaurar você. Deixe o Espírito Santo curar sua alma, para que a sua família seja curada através de você. Você, mulher, é um tempo de renovo, de cura, de posicionamento em Cristo. Se posicionar em Cristo é algo forte. É para mulheres fortes. Mulheres que, no ditado popular aí, dão a cara para bater. Porque carregar Jesus estampado em nós é uma responsabilidade muito grande. Só que é algo muito prazeroso. A gente carrega aquele que criou todas as coisas. Aquele que eu não preciso. Muitas vezes a gente, quando está passando certas situações difíceis, a gente corre para um amigo, corre para um familiar pedindo ajuda. E quando a gente recorre ao Senhor, essa ajuda, ela o meu modo de falar parece ser imediata, mas a gente vê o Senhor agindo de uma forma tão especial, tão rápida, que só quem convive com isso sabe como Deus responde rápido às nossas orações. Às vezes pra gente parece, meu Deus, quanto tempo, até hoje nada e nada. Quando você vê, pra gente demora, mas as pessoas que estão à nossa volta dizem, nossa, que rápido. Aí você começa a refletir, nossa, foi rápido mesmo, eu que achei demorado, porque o processo é comigo. Quando a gente está vivendo um processo de cura, um processo de salvação que a gente já vê, muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem, isso aí não tem salvação, isso aí está perdido. Não. E um processo de salvação às vezes leva um tempo, mas ele vem. A gente vê mães lutando por filhos nas drogas uma vida inteira. E chega uma hora que, tum. Por quê? Porque ele se deixou, o Espírito Santo tomou conta da situação, a pessoa se deixou ser tratada por ele. E é uma das coisas que é mais difícil, tu vê as pessoas dando essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar.
Minhas amadas, que você fixe na sua cabeça que você é vitoriosa, que você é forte, que você conduz o Espírito Santo na sua vida, que você tem essa ligação direta com o Senhor, que você é sensível ao Espírito Santo a detectar coisas à sua volta. Um radar. Nós literalmente somos um radar. E um radar que é movido pelo Senhor. Não tem falhas, não precisa de internet, não precisa de luz elétrica, é joelho dobrado e ligação direta com o Senhor. A gente vai estar tendo nesses próximos momentos um sorteio de brindes. A gente vai estar tomando um café delicioso. E eu quero que você, que ainda não conhece muitas irmãs, que vocês possam conversar, que vocês possam se conhecer, que a gente possa ter um tempo de qualidade junto. O propósito desse encontro de mulheres é esse. A gente sabe que a palavra do Senhor nunca falta, mas o propósito maior desse encontro hoje, além da palavra do Senhor, é que a gente possa se conhecer, que a gente possa se entrosar mais, que a gente possa ter um tempo de comunhão juntas. Amém? Eu vou chamar a dona Rita para fazer uma oração só. Não te preocupa, eu vou te pegar no pulo. Só para a gente estar fazendo uma oração pelas mulheres e para a gente estar abençoando todo o alimento que a gente vai estar recebendo. E eu quero do fundo do meu coração agradecer a cada uma que veio, a cada uma que se disponibilizou a estar ajudando, a cada uma que trouxe o alimento para a gente estar junto. Eu quero agradecer de coração, porque a gente sabe que um sozinho não faz nada, mas nós somos um grupo que, diante de Deus, a gente vai fazer muitos cafés desses, muitos. E hoje é eu, amanhã é você, é você, é você. Alguém vai estar trazendo uma palavra. E é aquilo que o Senhor colocar no coração. Não somos fracas. Somos mulheres fortes. Fortes. E essa força o Senhor nos dá todos os dias. Quando abrimos os nossos olhos e dobramos o nosso joelho pela manhã, pedindo para que Deus cuide da nossa família naquele dia, para que o Senhor nos dê proteção daquele dia, nós nos levantamos dali, encarando qualquer coisa, porque sabemos que o Senhor está conosco. Amém? Muito obrigado. Boa tarde, mulheres lindas da Igreja Batista Fé e Gratidão de Ituporanga. Quero primeiro agradecer vocês todas por terem vindo. Como a Elisete falou, esse é o nosso primeiro encontro, primeiro de muitos, que eu espero que a gente tenha muitos encontros como estes, que a gente consiga preencher todos os lugares, todas as vagas, que cada vez se encha mais, assim como o Senhor vem enchendo os nossos corações com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar então pelo nosso alimento. E eu fui pega de surpresa aqui, então me perdoem, tá? Estendo suas mãos para a mesa, vamos orar pelo alimento que a gente vai receber hoje. Senhor, obrigado por podermos estar aqui, reunidos novamente na sua igreja, Pai, com as nossas irmãs amadas. Esse é o nosso primeiro encontro, Jesus, mas teremos muitos assim, em nome do Senhor Jesus. Queremos que o Senhor abençoe esse alimento, abençoe cada irmã que está aqui hoje, cada irmã que fez o seu prato com tanto carinho, com tanto zelo para trazer, para dividir com a gente neste café. Que seja abençoado, que seja um café prazeroso, gostoso, que a gente possa comer, que a gente possa conversar, que a gente possa abrir o nosso coração para a irmã que está ao nosso lado. Porque a gente não sabe as batalhas que cada uma irmã está enfrentando aqui. A gente conhece a pessoa, mas a gente não conhece o que tem no seu coração. A gente não conhece as batalhas internas que estamos enfrentando. Às vezes com os nossos filhos, às vezes com os nossos maridos, com tudo que a gente passa no trabalho. A gente não sabe as lutas diárias que temos. Mas a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo ao nosso lado. Que a gente tem o Senhor Jesus conosco. E que a gente tenha cada irmã aqui
eu quero deixar bem claro que cada uma aqui que um dia quiser conversar, quiser se abrir, quiser receber uma oração, quiser fazer uma oração uma pela outra, a gente está aqui, a gente está de braços abertos para recebê-la cada uma com o seu cuidado, com o seu carinho. Abençoe-nos, Senhor, abençoe esse alimento, abençoe cada irmã, abençoe cada casa representada aqui, cada lar, cada família. Em nome do Senhor Jesus, amém. 1, 2, 3, mulher!